salve, meus amigos do canal Detetives Vascaínos, ótima quarta-feira a todos. Estamos iniciando o mês de julho e olha quanta novidade nesse dia de hoje, hein? A gente achava que a Copa do Mundo iria encobrir o noticiário do Vasco, ia torná-lo aí em segundo plano, mas não, tem muita coisa rolando de bastidor. Olha, a gente que trabalha com notícia do Vasco está aí, ó, ralando dia e noite em busca da melhor informação. Numa tacada só, o Vasco praticamente encaminhou a contratação de um treinador. O Lamáquia Filho, né, o Marcos Lamáquia, possível investidor do Vasco, deu as caras aí com uma entrevista a um veículo importante aqui do Rio de Janeiro. E agora à noite, a diretoria do Vasco solicitou à justiça aí, fez um pedido de reconsideração pelaquela decisão que tirou o Pedrinho e mais dois conselheiros ali da SAF. E as expectativas são muitas para que a justiça até amanhã faça aí a sua análise e dê prosseguimento aí ao retorno do Pedrinho. Será? Nós vamos destrinchar isso tudo para vocês em detalhes, porque tem muita informação para passar para vocês. Mas antes de colocar a pá, eu já te peço um minuto da sua atenção. Larga o like nesse vídeo, compartilhe o vídeo do amigo. Junte-se a mim nessa plataforma, faça o Detetives crescer ainda mais, com aquele tom jornalístico, sem sensacionalismo, sem estardalhaço, tocando a real e trazendo a verdade dos fatos. Muito obrigado pelo seu like, pela sua compartilhada. Valeu? Bom, não sei nem por onde começar, meus amigos. Há muita informação pipocando a todo momento. Eu posso estar gravando esse vídeo e fatos novos podem estar acontecendo, e com isso o vídeo acaba ficando até um pouco mais velho. Por isso que eu tenho gravado um pouco mais tarde, para poder reunir, né, as melhores informações, porque o noticiário do Vasco está mudando de minuto a minuto. A coisa tá, olha, uma loucura, meus amigos. Vamos então começar com o técnico, né? O Vasco vinha aí atirando como um plano A, começou com um português, foi para um argentino, depois voltou ao mercado brasileiro e aí voltou para o mercado português, onde tinha o Franklin Carvalho, treinador aí do Botafogo, como seu plano A, mas a demora do português e aí em dar o aceite ao Vasco, porque ele estava com receio de queimar seu filme, já que o Botafogo estendeu a mão para o primeiro trabalho dele como profissional, fez o Admar Lopes repensar. E a diretoria do Vasco achou melhor voltar seus olhos para o mercado brasileiro. E desde ontem iniciou conversas com Fernando Seabra, técnico do Curitiba. O Curitiba que está aí fazendo uma boa campanha pelo elenco que tem, está fazendo uma boa campanha, está aí na 7ª posição do Campeonato Brasileiro. E o Seabra foi o escolhido por se tratar de um técnico com conceitos novos, um técnico estudioso, com uma boa linguagem e, a princípio, o técnico dentro das condições financeiras do Vasco, e também por conhecer aí o mercado brasileiro, né? Já jogou contra o Vasco, já tem aí mais detalhes sobre os jogadores também, e isso conta muito neste momento. Você trazer um desconhecido que para pegar o bonde andando é complicado, é aquilo que a gente tinha falado, né? De trazer um português, o cara vem da Europa, não conhece o elenco e aí já viu o que pode acontecer. E com isso, as conversas foram acontecendo desde ontem. O Vasco demonstrou interesse no Seabra, procurou o staff do treinador, procurou o Curitiba também, né, com quem ele tinha contrato até o final desse ano, e fez uma proposta aí até o final de 2027, né, com vencimentos altos, né? Muito se comenta de que o Vasco vai pagar aí cerca de 1,5 milhão, até já contando aí, óbvio, com a sua comissão técnica. E a princípio a situação avançou muito no dia de hoje. O Admar se reuniu tanto com o técnico como com a diretoria do Curitiba e costurou aí, está agora costurando junto com o Curitiba esse acerto final. É o treinador que acertou já com o Vasco. Ele estava lá ainda um pouco reticente, porque fazia um bom trabalho no Curitiba, né? Não, seu staff sempre declarou que não gostava aí de encerrar os trabalhos com o trabalho assim andando, mas ele teve que mudar de ideia porque as condições ofertadas pelo Vasco
foram muito satisfatórias, foram muito boas. O cara vai ganhar o triplo do que ganhava no Curitiba. E fora a visibilidade, por mais que o Vasco esteja aí com essa ruptura na SAF, há esta situação do Lamáquia, né, do novo investidor entrar, e isso tudo foi mexendo com os brios do Fernando Seabra para que ele aceitasse, né, colocasse um ponto final no trabalho com Curitiba e pegasse esse bonde andando com o Vasco da Gama. Uma situação difícil, porque vai pegar um time na zona de rebaixamento, um time que ainda tem Sul-Americana, que tem Copa do Brasil pela frente e enfrenta essa crise nos bastidores com essa ruptura na SAF por conta dessas decisões judiciais. Mas muito diálogo foi usado nesse convencimento e ao que parece a situação deu certo. O Vasco já teve o sim do treinador e agora o Admar está lá em Curitiba tentando fazer os ajustes finais, né, costurando ali, porque há uma multa, né, na casa dos 5 que deverão ser pagas ao Curitiba. Então ele está ali tentando, de uma maneira parcelada, usar o diálogo para a situação acontecer. O Seabra ainda não assinou um contrato, né? A situação está alinhada e nas próximas horas o desfecho deve acontecer, mas o Seabra tem tudo aí para ser anunciado aí até amanhã como o novo treinador do Vasco, que nos próximos dias será apresentado, fazer a sua mudança, ele que estava lá morando em Curitiba. Enfim, meus amigos, foi o escolhido. Minha opinião em relação ao nome do Seabra, em relação, comparando com o Franklin, óbvio, o Seabra já entende aí o mercado brasileiro, é um cara que já tem trabalhos, né, já trabalhou no Cruzeiro, já trabalhou no Bragantino, estava no Curitiba, ele tem trabalhos. É um técnico de minha preferência? Não. Mas a gente também tem que entender um momento, né? Um momento, tem técnicos aí muito difíceis. E havia aí, o Vasco cogitava pegar um treinador que já estivesse desempregado e foi atrás de um cara empregado. Então mudou aí no meio do caminho o seu perfil. Não é o técnico dos meus sonhos, não sei se vai dar certo, né? Eu esperava aí alguém com mais punch, com mais pedigree, mas também a gente tem que ver esse lado do entendimento do futebol brasileiro. Não adianta trazer também um estrangeiro neste momento que não conheça absolutamente nada. Então, um cara com mais experiência teria que ser trazido aí desde o início do ano. E com o caminho andando assim, fica realmente complicado. Então, o que se achou melhor foi trazer o Seabra. Se vai dar certo, só o tempo vai dizer, porque eu acho que o problema do Vasco não é só treinador, o problema do Vasco é falta de planejamento. A própria contratação do Seabra a gente viu aí uma falta de planejamento. O Vasco não tinha uma convicção, atirou para um lado, atirou para o outro e acabou voltando para o mercado brasileiro. E falta ao Vasco também trazer reforços pontuais, caras comprometidos que deem aí um up nesse time. Não adianta trazer por trazer jogador que não vai agregar em nada. Então, faltam novos conceitos para o Vasco aí nessa vinda dos reforços. E agora a gente vai esperar os próximos passos, como é que vai ser o planejamento do Vasco com o Seabra em relação aos nomes. Mas antes tem que liquidar essa situação da SAF, né? Porque o Vasco está emperrado com a situação da SAF e agora cabe aí a gente ver o que vai acontecer para que o Seabra e outros reforços, né, o Vasco possa trazer. E já que a gente está falando rapidamente dessa situação da SAF, há pouco saiu uma informação de que o Vasco fez um pedido de reconsideração à Justiça para que a Justiça reconsidere, né? Acabe com essa situação e reconduza de novo o Pedrinho e os 2 conselheiros que foram afastados, a SAF, para que o Vasco possa ter a voltar a governar, a governança ali, né, dos processos, possa estabelecer processos, reconsidere algumas situações. Mostrou aí que a interventora não viu nada assim que fizesse aí uma ruptura nesse processo e pediu que a Justiça reconsidere essa decisão e traga novamente o Pedrinho ao poder para que o Vasco possa dar prosseguimento aí às contratações, aos pagamentos aos credores
Enfim, então nas próximas horas a gente já deve ter aí uma decisão da justiça. Acredito que até amanhã a gente possa ter aí uma decisão na justiça, um sim ou um não. Porque essa briga com a 777 tá chata pra caramba. Eu sempre digo, eu acho que tem que ter um diálogo aí. Tem que ter um diálogo. Se o 777 não é um problema, tem que haver um diálogo aí para que o Vasco possa aí, voltar a navegar em mares tranquilos. E já que a gente fala de mares tranquilos, vamos falar de Marcos Lamáquia. Meus amigos, o cara deu as caras. Quer dizer, não bem assim, né? Porque a gente não tem ainda uma imagem aí atual do Marcos Lamáquia. Mas o Globo, o jornal o Globo, na figura do jornalista Diogo Dantas, ele trouxe hoje uma entrevista exclusiva com o Marcos Lamáquia. O cara resolveu falar. Não tem fotos, não tem vídeos, mas tem o texto, tem a entrevista que o jornalista conseguiu aí captar com o possível novo investidor. E o Lamáquia falou muito sobre essa engrenagem e eu vou destacar algumas falas aí importantes que eu vi nesta matéria em relação com as aspas que o Lamáquia falou aí em relação ao Vasco, ao seu objetivo no clube, a essa situação da SAF, quem quer atrapalhar, enfim. Vamos então ver aí o que o Lamáquia falou em relação a isso tudo. Uma negociação desse tamanho tem muitas fases, não é simples. Tivemos conversas intensas, idas e vindas de contrato há quase 2 anos, mas estão tentando desqualificar a negociação, inventando histórias e narrativas para colocar em xeque a credibilidade de quem sempre foi correto do lado do Vasco. Falta essa turma que quer derrubar o Pedrinho parar de tumultuar. Eles têm muitos interesses pessoais. Considero a negociação concluída. Escolhemos o Vasco pela sua grandeza, história e torcida. Some-se a isso o fato de que o Pedrinho e a sua equipe conduziram as negociações com seriedade e transparência do início ao fim. Pedrinho foi o responsável por criar nosso interesse no Vasco e manter esse interesse nos momentos que mais nos desiludimos, como o atual. Pedrinho queria resolver a venda da SAF, descansar sabendo que o Vasco estaria em boas mãos, mas nós e o Vasco precisamos dele. Se não fosse ele, essa história não tinha começado. O clube teria sido tomado num golpe e estaríamos longe do Vasco. A torcida deve agradecer muito ao Pedrinho. Temos urgência em resolver esse imbróglio, essa judicialização irresponsável parou a vida do Vasco. Será que essa turma sabe que temos uma janela para contratar jogadores, evitar problemas desportivos e contas e credores a pagar? A 777 não me preocupa. É uma questão negocial, é uma cortina de fumaça. Na verdade, o que ocorre é que os afastados do grupo do Pedrinho buscam a manutenção do poder via justiça. A interventora tomou ciência dos números negativos da SAF, inclusive concluiu que a venda do Vasco é a melhor alternativa para os seus problemas. Estamos no meio de uma janela de transferências importante que precisa de investimento. O Vasco não tem mais tempo a perder. Há incerteza no futuro dos credores e as contratações do futebol saem paradas. A justiça tem a oportunidade de corrigir esse erro histórico e pacificar o processo de uma vez por todas. A esposa, Leila Pereira, do meu pai, não tem absolutamente nada a ver com isso. Ela faz um grande trabalho e me inspira muito, mas meu objetivo é superá-la. Com o nosso acordo, teremos ainda mais recursos para o pagamento de credores. Meu pai, que será um avalista, colocou seu patrimônio inteiro para garantir tudo. O patrimônio do meu pai paga toda a dívida do futebol brasileiro. Então, os credores podem ficar despreocupados e a juíza que acompanha a RJ também. Pois é, meus amigos, olha, foi coisa pra caramba. Como vocês puderam ouvir aí, ele não disse nada meio que diferente do que o próprio pai falou, o Lamáquia pai, né, o seu José Lamáquia. Então, ele quer o Pedrinho ali. Essa reconsideração da justiça vai ser importante para que os passos possam ser dados. Óbvio que ainda tem alguns ritos para que o Lamáquia vire aí o investidor. E ele disse aí que a 777 não há nenhum problema. Então, se não há nenhum problema, cada hora, então, de sentar aí e conversar sobre isso, porque eu acho que essa é a principal coisa. Porque o 777 ainda continua aí
tentando embargar coisas na justiça? Será que é sabotagem interna de gente lá dentro do Vasco? Enfim, as coisas estão no ar, foram muitas coisas jogadas aí, agora a gente tem que esperar para ver. Se a 777 não é o problema, então que um novo investidor sente com eles e resolva isso e que a revenda aí seja oficializada. Vamos aguardar, porque é muita coisa colocada aí e o torcedor do Vasco fica, ó, a ver navios. Bom, meus amigos, agora eu gostaria de ouvir a sua opinião. O que você achou das falas do Marcos Lamáquia e dessa escolha pelo Fernando Seabra como futuro aí treinador do Vasco da Gama? Então, ó, comente, vamos interagir. Tô indo, amanhã está de volta. Aquele abraço. Vasco da Gama.